Sejam todos bem-vindos ao PodLec, o podcast do Grupo Lec. Hoje, no episódio 4, a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Não que os outros não tenham sido, mas esse aqui realmente, particularmente, eu gosto muito. Entre a razão e o sentir, o equilíbrio da vida. Então, vamos lá. A gente vai fazer um bate-papo aqui que promete bastante, com duas pessoas que particularmente são meus amigos e, além disso, são excelentes profissionais. Clarissa, por favor, eu queria que você se apresentasse, porque realmente é bastante extenso aqui as tuas especialidades. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Clarissa Garcia, sou psicanalista integrativa, sou astróloga, mestre em hipnoterapia, especialista em PNL e sou criadora do método Astropsicohipnoterapia, que une justamente o conhecimento da astrologia, da psicologia profunda e da hipnoterapia para a transformação da vida da pessoa. Tá certo. Ítalo Belotti, estamos aqui juntos, vamos lá. Por favor, se apresente. Olá, bom, tudo bem? Obrigado, Alex, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Ítalo Belotti, com formação em neurociência e psicologia positiva. Sou facilitador de consciências pelo Axis Consciousness, ministro cursos de barras de Axis há 2 anos e faço atendimento com terapia energética de forma integrativa, além de palestrar e dar cursos na área de desenvolvimento humano. Perfeito, Ítalo. Eu tenho aqui a primeira pergunta, mas já falando um pouco sobre ela, né? Eu vou fazer a pergunta para vocês me ajudarem a desenvolver. Na verdade, é um bate-papo, né? E a gente vai explorar um pouquinho isso. Que, na verdade, o que é a espiritualidade? E a espiritualidade, na verdade, as pessoas confundem um pouco com religiosidade. E aí, na verdade, a gente pensa sempre que está tudo sempre interconectado. A mente, o corpo, a natureza, o universo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um no seu tempo, o que é a espiritualidade para vocês? No caso, Clarissa, vamos lá. Ladies first. Tá bom. Bom, no meu ver, Alex, a espiritualidade ela é um estado de consciência em que você consegue integrar justamente as suas emoções, a sua mente, o seu racional, mas também o seu corpo e acreditar em algo maior, né? Você se conectar com algo transcendental. E isso vai ativar em vocês, na pessoa, áreas do cérebro, do córtex pré-frontal, que são áreas ligadas à empatia, áreas ligadas ao autoconhecimento, à caridade, a parte mais nobre do ser humano. Então, quando a gente consegue se conectar com essa parte, a gente atinge um estado de paz profunda e de presença. Para mim, espiritualidade tem a ver com isso, é um estado interior. Enquanto a religiosidade é quando você busca algo lá fora, independente da linha que você está seguindo. A espiritualidade é um estado de consciência interior. Perfeito. E aí a gente acaba entrando nesse viés, né? Porque todo mundo se pergunta, né? O que eu vim fazer aqui? Quem que sou eu, na verdade? O que move a gente? Porque no dia a dia a gente está sempre acelerado fazendo as nossas atividades e faz com que a gente tenha dificuldade, às vezes, de buscar esse momento. Mas ele é super importante, porque ele faz parte da vida, né? E você não desenvolver isso faz com que, às vezes, você não tenha sucesso em outras áreas que são importantes. O lado financeiro é óbvio, você precisa sustentar, ter o seu ganho, e buscar as suas relações, elas precisam estar saudáveis. E é um caminho que é sem fim, né? Você tá sempre cuidando. E com isso, acho que realmente é importante a gente ter um estado de presença, que é essa questão de você parar para se conhecer, se entender, e entender o que realmente você quer para sua vida, né? Basicamente, né? Exatamente. Ítalo, o que você me fala aí sobre espiritualidade? O que é para você? A espiritualidade, para mim, eu acredito que é você se conectar com a sua força interior. Você lembrar do ser potente que você é, né, integral que você já é nessa realidade aqui. Então, é uma forma... E com isso, você consegue galgar em vários setores da sua vida. Sim, sim. Né? Não só no profissional, como no relacionamentos interpessoais, relacionamento amoroso, no financeiro. Quando você está com a sua espiritualidade calibrada, com as suas energias em ordem, vamos dizer assim, você alcança muito mais do que sequer você possa ter imaginado. Então, porque muitas vezes a gente fica buscando o externo, né? Naquela corrida maluca, no dia a dia e tal, e você não para fazer essa conexão com você mesmo. Ou seja, com a sua espiritualidade. A gente pede muito e agradece pouco, né? Então, acho que é um pouco daquela história de você estar na estrada da vida e de vez em quando começam a vir a neblina, melhor dizendo, vem a neblina e ela começa a te ofuscar e você continua indo em frente, achando que
que aquilo ali ela vai se dissipar sozinha ou vai vir de fora uma solução maravilhosa e miraculosa. Até vem em alguns momentos, mas são às vezes pequenas ajudas para quem acredita para poder desenvolver o teu próximo passo, porque às vezes você não está enxergando que você precisa olhar para você, né? Acho que é um pouco isso, né? Acho que uma coisa complementa a outra. Não dá para você ficar só, né, no lado no espiritual, mas assim, o espiritual é a base, é o alicerce para você... E quando eu falo em espiritualidade, como a Clarissa mesmo mencionou aqui, não vamos vincular a religiosidade. É uma espiritualidade de forma livre. Religião, cada um tem a sua, né? Exatamente. Não existe certo e errado, todas são muito bem-vindas. Mas quando você fica só na religiosidade e não trabalha a sua espiritualidade, você está se auto-sabotando. Ou quando você vive no piloto automático, né? Que a gente chama de piloto automático, é aquela vida que é só trabalha, faz aquelas atividades praticamente dentro de uma CNTP, né? Uma condição natural ali nos estudos escolares, natural de temperatura e pressão, aquele padrãozinho, você segue uma vida esperando aquele famoso final de semana para descansar e relaxar, e às vezes você tem mais coisa para fazer, e aí quando você percebeu, a vida passou um pedaço enorme. E se você tiver consciência disso logo, ok, mas se não tiver, fica aquela sensação de que você não está se sentindo feliz, tem alguma coisa que não está funcionando, né? Então, acho que é interessante essa reconexão consigo mesmo, né? Para você buscar sentir quem você é, o que você está fazendo, quais são as suas vontades, o que você pretende fazer, porque aí a coisa vai se desenhando, porque senão você só faz o que tá vindo para você desenvolver. Toma isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, e entender também, eu acho que é importante a gente trazer essa consciência de que a espiritualidade, ela precisa estar no seu dia a dia. Então, nesse dia a dia do seu ganha-pão, do seu estudo, dos seus processos diários, você precisa estar presente. A espiritualidade está no cafezinho que você toma, no almoço com um colega de trabalho, lavando a louça, né? Você pode entrar nesse estado de conexão com você. Quando você cria isso como uma rotina e não como um ritual só específico, eu só faço o final de semana, só faço à noite. Não, eu tenho aquilo no dia a dia, eu estou presente o tempo todo. E quando eu estou presente, eu consigo receber os presentes da vida. Sim, perfeito. Exatamente. Acho que eu cheguei até a me arrepiar agora, porque realmente, quando eu sempre falo isso, quando faz muito sentido, a coisa realmente, pô, caramba, era isso, era uma coisa que estava ali, a gente acha que sabe um monte de coisa e no final das contas o simples é que realmente é algo que é transcendental, é aquilo que faz você realmente se sentir melhor. É que você falou, o estado de presença, que muita gente fica pensando, né? Ah, mas é difícil para mim. É o que você falou, é um cafezinho, é parar para se olhar. Prática, é um novo hábito que a gente tem que adquirir, né? E quando o Alex falou também da coisa de ficar no automático, quando você fica no automático, você fica repetindo o padrão. Você não evolui, você não prospera. Você fica fazendo mais. E pode ficar até doente, né, com isso. Exatamente. Né? Você faz mais do mesmo, repetindo aquele padrão e fica estagnado na vida. Você trabalhar a sua espiritualidade é justamente você trabalhar a sua evolução pessoal. Exatamente. Né? Você romper os padrões que limitam você de acessar uma vida mais próspera, mais abundante, mais leve. Que é o que todo mundo quer, né? Só que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Mas a gente acha que a evolução é só no material, né? E não é, na verdade, você fica repetindo a mesma coisa de uma forma diferente. Exato, porque o problema de você focar no material é que é o seguinte, a mente que cria o problema não é a mente que soluciona o problema. Então, você vai precisar expandir essa mente para resolver o problema. Se você está com um desafio, um diretor de escola está lá com um desafio material, físico, concreto na escola, ele não consegue resolver, não vai ser no racional que ele vai resolver. Eu trabalho há 34 anos com escolas, né? O Grupo Leque faz parte desse ambiente, né? Só fazendo esse parênteses que a Clarissa comentou aqui. A gente tem muita dificuldade de, às vezes, ajudar, porque o diretor de escola ele chega, às vezes, com tantas tarefas para fazer ali, com um mundo de coisas, seus alunos. Imagina você chegar numa escola e tem todo mundo puxando você para um lado, né? Como se fosse um cobertor curto ali, cada um puxando para o seu lado, tentando, eu preciso da sua ajuda, eu preciso disso, daquilo. E no final das contas, é importante que ele se cerque de bons profissionais, né? Eles têm como escolher isso de alguma forma, mas principalmente ele tem que olhar para si mesmo, ele tem que olhar e entender que é importante ele centrar ali e entender o que eu preciso fazer hoje. Por mais que aconteçam fatores externos, eu tenho que desenvolver isso, aquilo, outro. O que é importante para mim? Eu preciso almoçar naquele horário. Para mim isso é importante. Para mim, por exemplo, particularmente não. Eu trabalho de um jeito que eu almoço naquele horário que eu estou me sentindo mais apto para fazer aquilo. Mas, por exemplo, tem muitas vezes que no dia eu quero tomar um cafezinho agora. Eu preciso dar uma paradinha para eu poder me reconectar, para poder entender o que eu preciso fazer. Porque às vezes é aquilo ali que faz com que você consiga não tomar uma decisão ruim, consiga realmente buscar coisas que realmente sejam produtivas. Eu não digo nem só para si mesmo, mas principalmente para ajudar o outro, porque é para isso que a gente veio aqui, né?
de alguma forma. Exatamente. E a neurociência, ela fala disso, né, Ítalo? A neurociência, ela fala que quando você baixa a frequência cerebral, quando você está num estado mais contemplativo, que seja você lá saboreando o seu cafezinho lá naquele intervalo, você consegue acessar as áreas mais nobres do seu cérebro e fazer o quê? Conexões com áreas que no estresse, com a amígdala cerebral ativada, você não conseguia acessar, perdão. Então, o que acontece? Você relaxando, você consegue canalizar, vamos chamar assim, ou ter insights que vem da tua alma, né, que te motiva. E ali você consegue, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer totalmente diferente daquele racional, do padrão. E aí você sai desse lado racional e entra no sentir, no intuir, né? Que é um mundo que a gente despreza muito, mas é a solução de tudo. É a base, eu digo. É a base. E assim, fazendo até uma analogia, muitas pessoas relatam que às vezes está no banho e vem um insight. Eu tenho bastante Ou isso, então particularmente isso. As minhas intuições são todas quase no banho. Ela vai praticar um exercício, um hobby e vem aquele insight. Mas por quê? Porque justamente nesses momentos você está com a sua carga eletrocerebral baixada e é num modo assim relaxado que você absorve, como a Clarice falou, né? Absorve mais informações. E não só mais informações, mas informações conectadas que realmente vão te expandir. Vão solucionar. Vão solucionar. Né? Então, quando a Carissa citou do diretor de escola, né? Quando a gente está no modo automático, você vai fazer mais do mesmo. Mas se você se der esse momento, parar, você vai ver que vai vir o diferencial para a sua escola, o diferencial para o seu trabalho. Isso, seja em qualquer área. Todas as áreas têm lá suas dificuldades, seus desafios. Todas as áreas. Então, só que muitas pessoas são habituadas a ficar no modo automático. Isso está mudando muito. Acho que da pandemia para cá, a gente tem visto um estado crescente de pessoas buscando mais a saúde mental, né? O seu lado espiritual, desenvolver esse lado para ter ganhos maiores. Que acho que é isso, né? A vida é equilíbrio, né? Você, na verdade, a gente tem um momento que a gente precisa fazer uma série de tarefas e elas têm que ser cumpridas, né? E aí você tem que estar sempre buscando esse ponto de equilíbrio. Porque muita gente também fala, eu não tenho tempo, eu não consigo. Consegue, sempre que se consegue. É como a gente falou, um cafezinho, é parar para almoçar e prestar atenção no seu prato de comida. Muita gente, às vezes, quem nunca teve essa questão, almoçou e caramba, eu nem sei o que eu comi. Não é assim que funciona. Realmente você precisa ter um tempo para as suas atividades físicas, dentro das suas condições, né? Ou vai fazer uma caminhada, um outro esporte. Eu sempre digo o seguinte, faça todos os testes possíveis, encontre aquilo que, mesmo que você assim, não goste de nada, não, aquilo que você menos tem dificuldade de fazer, né? Esse mundo de opções esportivas eu não gosto. Beleza, mas tem alguma que você vai testar? Às vezes uma dança, às vezes é um momento que pode ser uma atividade esportiva, entre aspas, não sei, eu não sou profissional da área, mas existem atividades que vão promover esse movimento. O corpo precisa se exercitar, né? E a gente tem que sair um pouco desse modo, parece que a gente vive quase que no mundo tecnológico moderno, mas na era das cavernas, né? Porque a gente, quando pega uma tarefa para fazer, pega lá e dispara um monte de hormônios que às vezes nem são tão bons para o nosso dia a dia e você estimula, às vezes, até momentos de raiva, de ansiedade, de dificuldade de resolver o problema mesmo. Então a gente fica naquele modus operandi que não é o inteligente, não é o que te coloca num estado, que é o que vocês estão falando, para fazer com que você consiga se perceber, e aí você conseguindo se perceber, você entende, olha, funciona melhor assim, então eu vou desenvolver essa solução desse jeito. Exatamente. É possível você viver num estado de alegria e facilidade, alegria e glória, né? No Axis, eu sou facilitador de Axis, Conscience também, fala muito sobre isso, né? Não só no final de semana, mas isso é um trabalho diário. Como você se lapidou para o profissional, você também tem que se lapidar com autoconhecimento. Existe uma frase de Axis que a gente fala muito, né? A gente entre nós aqui amigos, né? Que é como pode melhorar, né? A gente às vezes fica assim, mas como pode melhorar às vezes numa situação ruim, porque o que remonta, né? Assim, como pode melhorar? Pô, tá ruim, como pode melhorar? Não, como pode melhorar se tiver muito bom também. É claro. Como pode ser mais incrível, mais prazeroso? E a gente tem que exercitar isso no dia a dia para fazer com que a gente consiga ter assim, eu falo que é muito forte, né? Acho que as pessoas têm que sentir, intuir isso. Mas assim, a nossa ideia aqui nesse bate-papo é levar para as pessoas uma ideia delas se reconectarem, pensarem em si mesmas. Porque eu até sempre falo sobre isso. Pensar em si mesmo não é... Me corrija se eu estiver errado, mas assim... Pensar em si mesmo, as pessoas falam, mas isso é ego, isso aí é egoísta. Mas olha só, é igual quando você está num avião, né? Despressuriza a cabine.
E aí o que você tem que fazer primeiro? Você coloca a máscara em você primeiro, porque senão você não salva quem está do seu lado. Às vezes o seu filho ali do lado, você pode... Se você não se salvar primeiro, você não consegue ajudar ele e os dois morrem. Então isso é uma metáfora de vida que eu acho. Acho que você precisa se cuidar em primeiro lugar, porque eu estando bem, eu ajudo as pessoas, eu vou fazer o bem para todo mundo, eu vou ajudar no meu trabalho, eu vou desenvolver, como você falou, das escolas. As escolas, o diretor vai ser um diretor que vai conseguir entender os problemas das pessoas, porque na verdade ele está ali para direcionar, a palavra é correta, né? E qualquer gestor, né, sabe muito bem que ele tem que direcionar, ele tem que organizar, ele é o maestro da orquestra, ele precisa posicionar todo mundo para poder ajudar. E vai estar sempre um ruído aqui, outro ali, até porque tem pessoas que estão essencialmente seguindo um caminho que a gente chama de Matrix, né? Seguindo um caminho que é aquela fórmula de bolo e não são felizes. Então você tem que ajudar de alguma forma. Nosso papel como ser humano é estar ajudando os nossos pares, porque acho que para isso que a gente veio aqui, para a gente se ajudar, para evoluir, enfim, eu pelo menos acredito nisso e acho que é assim que a gente tem que seguir. Vamos seguindo aqui, o papo tá ótimo, vamos seguir para o bloco 3 aqui que eu tenho aqui designado aqui na organização do nosso trabalho. Seria a temática entre razão e o sentir, né? O desafio do equilíbrio, que acho que é esse ponto que a gente está tentando trazer aqui, né? Como é que a gente faz? Porque acho que gera muita curiosidade. Tá, beleza, como é que a gente consegue começar a equilibrar isso, né? Não chegar muito para um lado nem só para o outro. Nem só na razão, no dia a dia, nas coisas que tem que fazer, nas atividades, mas ter esse estado de presença. Então, como é que a gente consegue integrar isso entre a razão e o sentir? Clarissa, me ajuda aí. Então, para você integrar, né? Claro que não existe uma fórmula de bolo. Eu acredito Sim, imagino. que o processo de cada um ele é individual e intransferível, né? Mas o que eu sempre falo para os meus clientes em terapia e o que eu faço, o que eu pratico é o seguinte: a gente precisa estar sempre conectado com a gente. Então, por exemplo, eu vou fazer algo. Aquilo ali já me gerou um mal-estar. Aquilo ali já me gerou um sentimento ruim, uma intuição. Bom, eu vou olhar para isso. Tá, racionalmente, faz sentido isso? Eu vou fazer primeiro questionamentos racionais. Faz sentido? Vai ser bom? Visa o bem? Ok. Visa? Respondeu, tá, mas ainda estou incomodada. Por que eu estou incomodada? Será que é algum bloqueio meu? Então, eu faço todo um processo de autoanálise. Acho que no dia a dia, e isso não precisa você estar, sei lá, sozinha, em algum ambiente propício. Você pode estar fazendo mentalmente ali. Eu estou trabalhando, já estou assim, estou incomodada com isso. Por que eu estou assim? Então, começa a se questionar, fazer perguntas para você, porque às vezes é uma questão emocional sua, é um bloqueio emocional e não necessariamente é algo negativo ali. Então você precisa foi sempre... uma ferida que foi ativada. Exatamente, né? foi um gatilho ali. Um gatilho, exatamente. Então você precisa sempre fazer a pergunta para você, sempre volta para dentro, né? Tem uma frase do Jung que fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É bem isso. Então tá ali, tô no racional. Tem que fazer isso, isso, isso. Por exemplo, muitas vezes, a minha rotina ela é muito agitada. Eu atendo um cliente atrás do outro. Tem horas que eu vejo assim, gente, eu nem almocei. Acho que eu nem tomei café. Eu acho que eu nem, sei lá, não fiz um monte de coisa de necessidades minhas. Então, eu preciso parar. Não, isso não tá legal. É por isso que eu tô estressada hoje, sei lá. Agora eu tô gritando com a minha filha, por exemplo, né? Uhum. Então, o diretor de escola ali tá, às vezes, perdendo a cabeça. Mas será que ele cuidou das próprias necessidades? Então, o que é esse equilíbrio? É ponderar. Eu estou cuidando das minhas necessidades? E se você descarrega no outro, acaba que você, naturalmente, como ser humano, ser de luz que somos, a gente acaba levando, assim, se sentindo mal depois, né? Eu até estava falando uma situação curiosa, por exemplo. Não adianta também eu, por exemplo, tenho um evento no final de semana maravilhoso que eu estou doido para ir. Beleza, ótimo. Só que se você não tiver o estado de presença, né, e realmente buscar esse equilíbrio, que é o que a gente está falando, a gente acaba não ficando bem até o final de semana. Você começa a reagir mal, porque não chegou... Você está vivendo aquele estado do futuro, que gera ansiedade, você não consegue resolver. Então, esse equilíbrio é fundamental para o dia a dia. Então, é o que você falou, a gente conversou aqui desde o início do bate-papo, é o estado de presença, de você estar ali dentro de um aspecto e que você está sempre presente ali e consciente. Olha, eu tenho aquilo para fazer lá, mas é lá. Quando chegar a hora eu vou resolver. O que aconteceu no passado? Olha, passado eu não consigo voltar e resolver, mas eu tenho um jeito de reprocessar, de entender melhor e de usar isso como ferramenta para eu me desenvolver melhor agora e não cometer, talvez, erros no futuro, comigo mesmo, inclusive, né? Às vezes é aquele estado, mas eu não fiz nada até hoje, não tem jeito, eu sou assim. Não, você não é nada. A gente, como ser humano, tem a capacidade e dons suficientes para a gente estar sempre mudando isso. A mudança acontece no momento presente, nesse segundo. A partir do momento que você decide fazer essa mudança. Então, acho que é um processo também decisório, né? Acho que é importante isso, né? A neurociência já nos provou que 47% do tempo o nosso cérebro fica ruminando
coisas do passado. Nossa. Então, assim, olha só, metade da vida a gente fica muita ruminando. coisa. Então, se você não fizer esse processo para dentro, se você não se autoconhecer... Se você considerar fizer outro pedaço enorme que a gente dorme... Exatamente, uma coisa. autoanálise, você não vai viver a sua vida, você vai viver a sua mente. E a nossa mente mente, porque a nossa mente é condicionada conforme os nossos traumas, as nossas feridas emocionais da infância, que a gente traz para a vida adulta. Agora, quando você faz essa pausa, você faz esse olhar para dentro, aí você vai lapidando essas feridas, vai reconhecendo, e aí você fica mais no estado presente. Aí você realmente cria na sua vida. Né? Então, assim, e outra coisa, você ficar ruminando, o cérebro que fica ruminando sempre no passado, ou na ansiedade do futuro. Também o que acontece, quem aqui não já se percebeu o dia inteiro pensando no futuro? Como vai ser, no controle, né? Na Barra de Axis tem uma banda que a gente trabalha que fala sobre controle. A gente está o tempo inteiro querendo controlar tudo. E o que acontece? Nós não temos controle de nada. Né? As coisas vão acontecendo conforme você vai vivendo. E às vezes o desconhecido pode ser bem melhor do que o conhecido. Sim, sim. Com Né? certeza. Você acha que você sabe o que é bom para você. A nossa proposta não é que as pessoas ficam no descontrole total, né? Você segue um caminho, você tem uma base, uma linha de condução, mas é o que você está me dizendo é que essa linha não precisa ser assim, eu não preciso tentar seguir a linha certinha. É o equilíbrio. É o equilíbrio, é buscar. Né? Quando você Exatamente. sentir que saiu um pouquinho. Como é que você sente que saiu um pouquinho? Eu acho que na minha percepção eu começo a perceber que as coisas começam a não funcionar como eu gostaria, voltando pro ego, né? O ego, né? O lado positivo que as pessoas, né? Elas falam coisas ruins sobre ego, que você é muito egóico, que você está pensando só em você. Não, acho que você tem que pensar em você primeiro. O que é melhor para mim, desde que eu não esteja prejudicando o outro. E aí você desenvolve isso, né? Que aí você consegue entender melhor o seu eu e aí você faz com que você consiga ajudar as pessoas e se ajudar. Exatamente. E pensar, e como você falou, né, de pensar em você em primeiro. Nós somos energia também. A física quântica fala muito sobre isso, né? Exato. Tudo está conectado. Então, quando você eleva a sua energia, quando você pensa em você, você acaba influenciando todo o seu campo. Ou seja, todas as pessoas ao seu redor. Às vezes você quer falar para um filho, né? Ah, faça isso, faça aquilo. Ah, meu filho não me ouve, meu filho não faz aquilo, não sei o quê. Faça você. Mude você. Uma vez eu veio uma cliente para mim também que ela queria muito que eu atendesse os filhos adolescentes. E ela estava num momento de transição de carreira, profissional, muito difícil também, emocional. Eu falei, olha, por que não vir você primeiro? Vamos trabalhar o seu campo. E aí, quem sabe, o seu filho... Nossa, em 3 sessões ela já começou a relatar para mim como os filhos estavam mudando. E eu não fiz um atendimento com os filhos. Exato. Sim, mudou o ambiente, seja, né? ela Ressonância, né? Ressonância, Exato. exatamente. Ela começou a Contagiou. trabalhar a sua energia, o seu emocional, olhar para você. E aí é que a gente fala, Sim. é egoísmo? Não. Olha só que coisa maravilhosa, né? Ela está se trabalhando e ela está ali mudando os filhos. A mãe dela mudou. Então, assim, isso é muito legal quando você traz essa consciência. E de falar o paralelo com o racional. A gente começa com o racional. Né? Aqui na realidade, o que a gente escuta? Você tem que fazer isso, você tem que estudar, e depois você tem que casar, e depois você tem que ter filho, e pior. É o tem que, né? Todo o tempo que você está ali. checklist, Né? Até 30 anos, até 40 anos, ou seja, você fica parado um tempo cronológico. E você esquece do emocional, do sentimento, da espiritualidade. A gente acaba olhando muito para a grama do vizinho, né? Às vezes, assim, nem todo mundo tem que ter filho, nem todo mundo tem que viajar, porque todo mundo viaja. Às vezes você quer tirar férias e quer relaxar na sua casa. Cada um tem Você tem que ter esse poder de escolha, né? Essa semana eu estava vendo uma coisa curiosa na internet, que tem muita coisa boa e muita coisa que nem tanto. Eu tinha uma cena de um rapaz que estava assim... ele estava com a cara meio triste, ele começou a gargalhar, e a pessoa... Mas o que houve? Por que você está fazendo isso? Por que você está? Você está feliz? Ele, não estou. Mas eu estou hackeando meu cérebro. Dizem Isso é PNL. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês. Né, que ele falou assim, olha, eu estou hackeando meu cérebro. O que significa isso na prática? Para quem não sabe o que a gente está falando. Você está estimulando o seu cérebro, tipo assim, você está enganando ele positivamente para fazer com que ele perceba que, olha, se ele está dando gargalhada e está feliz, então é para ficar feliz. Então vou ficar feliz. Esquece esse negócio de tristeza aí. Aí, obviamente, que você falou, é uma programação PNL. Mas assim, e funciona. São coisas simples, né? O que é o que a gente está tentando trazer aqui, né? Se viver com consciência
E aí, esse pensamento que a gente tem todo dia, ele faz só parte apenas de um processo. Às vezes você está também dentro de um processo que também ele fica ecoando ali o dia inteiro, como se fosse uma música chiclete, né? Que você fica ali pensando uma coisa ruim, daqui a pouco lembra. Né, então, o que você pode fazer para isso? No outro dia eu estava fazendo isso comigo, eu fiquei dando gargalhada de mim mesmo. Tipo assim, eu pensei comigo mesmo, vamos almoçar agora, vamos comer uma comidinha gostosa num lugar que você goste. Aí eu tava falando comigo mesmo. Só que, óbvio, na sociedade, se você falar isso em voz alta, rapaz, esse cara é um doido aí. Mas já te dá um diagnóstico. Presente. Eu tava presente. Então, tipo assim, vou te tirar daí, vamos lá almoçar um pouquinho, de repente você vai ter as ideias que você precisa, você vai clarear. E funcionou. E dali o resto do meu dia foi incrível, entendeu? E eu dormi bem. Então, é uma consequência de atos diários, né? O que vocês estão trazendo aqui, né? Essa espiritualidade que a gente pensa que ela não existe, ela está presente ali, a espiritualidade, né? Exato. E você falou a coisa do cérebro também, né? De ficar ruminando, de falar, não, eu tô rindo, né? Porque o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Exato. Então, para você fazer uma mudança de hábito, né? Que a neurociência também já vem falando da neuroplasticidade, que é você mudar aquele padrão cerebral, padrão de comportamento, é você focar nisso. E como que você foca nisso? Você estando presente, você trabalhando a sua espiritualidade. Porque se você nem para pensar nisso, você continua no automático. Né? Quando você relatou o pessoal vai achar que é loucura, né? Você ficar falando com você mesmo, não é loucura, é presença. É você ser o protagonista da sua vida. É você olhar para você e entender o que está acontecendo aqui dentro. A coisa da grama do vizinho. Cada um tem a sua maratona. E quando vem aquele pensamento ruim, você chega assim, vai, peraí, quem é você? Por que você está pensando sobre isso? Por que você está falando isso comigo? Aquelas vozes assim, mas por que você está falando isso comigo? Por que eu tenho que ficar triste? Entendeu? Às vezes é uma situação assim, às vezes até casos realmente que remontariam um processo de tristeza, às vezes a perda de um ente querido e tal. Realmente, você tem, até esse luto, ele tem que ter um tempo, né? Sim. Tipo, pô, eu tô triste, aquela pessoa querida, realmente pode realmente causar um grande baque, mas assim, o que é égua nesse caso? Pô, a pessoa se foi, e aí nessa de passagem, aí cada um tem a sua interpretação de acordo com suas crenças, mas assim, a pessoa seguiu o seu rito aqui, ela fez o seu processo, era dela, e aí se ela precisou ir, seja lá por que motivo foi, né, de acordo que aí já entra um pouco a religião, que é a nossa temática, mas por que ela foi? Ela foi porque ela tinha que ir e ela seguiu o processo dela. Pô, eu vou sentir saudade, mas assim, eu vou ter boas lembranças dessa pessoa. Aí você já tá, mais uma vez, né, eu vou lembrar dos momentos bons. Não é ficar lembrando assim, que por que se foi, porque, né? Então, acho que até nesse momento mais drástico da vida, da ruptura, né, da separação, né, que não tem jeito, né, que faz parte, você ter essa consciência de buscar essa presença, né, de entender que realmente assim, faz parte do rito da vida, né, e ela é muito curta, é bom a gente lembrar, a vida é curta, vamos aproveitar para vivê-la com intensidade, com estado de presença, porque é o que a gente tem realmente, como diz a própria palavra, né, é presença, presente, né, ele tem que ser agora, é um momento de agora. Esse podcast já começou, já tem um tempinho e já está no passado. Não adianta a gente falar do início da conversa só. A gente está falando de evolução, então é uma constante, né? De um dia a dia. Clarice, eu queria até que você comentasse um pouquinho, já que o Vitor falou de um caso lá, de uma solução. Me ajuda a falar de um caso, obviamente sem identificar ninguém. O que você acha que pode ter ajudado nesse processo de reconexão e equilíbrio de uma pessoa que você tentou atender aí agora nos últimos tempos? Tenho aqui vários exemplos, mas imagino. Vem para mim agora né? Eu tenho uma cliente que ela passou por um processo de reconexão com ela mesma. Sim. E com a espiritualidade que ela acredita, mas ela veio de um período, né, muito difícil, passou por separação, sim, passou por uma perda da mãe dela, estava passando por luto, e ela entrou num processo de depressão muito grande e não queria mais viver, não dava mais conta nem de, enfim, cuidar das filhas, então estava um processo muito duro para ela. Sério, né? E sério. A gente não acompanha isso, tem muita gente que foge dessas informações, às vezes a própria mídia é orientada a não dar declarações sobre isso, né? Eu, por exemplo, estou aqui na região de Niterói e a gente, de vez em quando houve um caso ou outro, mas, por exemplo, tem vários casos de suicídio na ponte, em outros lugares que não são divulgados para não estimular, mas as pessoas realmente adoecem se elas não se cuidarem, né? Exato, enfim. E foi o caso. E essa minha cliente tentou suicídio 2 vezes e ela veio por indicação de uma amiga que praticamente pegou na mão e trouxe ela para mim aqui, né? Uhum. E o que ajudou muito nesse processo dela, né? Que eu gostaria de trazer essa contribuição. Eu trabalho com a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela te leva a um estado de consciência em que você baixa a sua frequência cerebral, que é o que a física quântica e a neurociência chamam de ponto de Deus, que é um ponto em que a gente fica com a mente serena, calma.
Quando a gente está com a frequência baixa, com a frequência cerebral baixa, a gente acessa o córtex pré-frontal, a área nobre. Então, para quem é religioso, você pode acessar tudo aquilo que você acredita, né, dentro da sua religião. Então, Deus, a gente pode estar falando de universo, algum santo, alguma entidade que faça sentido. E foi o caso dessa minha cliente. Ela se reconectou, na verdade, com algo que ela nem sabia que acreditava, mas depois começou a fazer muito sentido. E foi nesse estado que ela começou a se dissociar desse eu dela anterior, que era um eu depressivo. E ela resgatou quem ela realmente era há 20 anos atrás, né? Antes de tudo acontecer na vida dela. Sim. E ela viu... Como se ela tivesse pego uma estrada paralela ali e enfrentou muito mais desafios que necessariamente muito poderia mais. ter E por enfrentado. quê? E em termos científicos, por que isso é possível? Porque dentro do processo de hipnoterapia, a gente cria novas conexões neurais. Criar novas conexões neurais significa modificar, transformar o seu cérebro. E transformar o seu cérebro de uma forma mais funcional. Então, aquelas crenças que ela tinha, né, de que, nossa, eu fui abandonada pela minha mãe que morreu, meu marido me largou, e todas aquelas crenças que ela ruminava e estava tornando ela um eu doente, elas caíram por terra, porque dentro do processo de hipnoterapia, a gente faz uma dessensibilização, que é a retirada da carga emocional negativa daqueles traumas. E aí a gente cria novas sinapses, que são as novas conexões neurais. Com isso, ela simplesmente transformou a vida dela. Hoje é uma grande empresária, né, mora nos Estados Unidos, tem um negócio próprio que ela abriu, né? Já está num novo relacionamento, melhorou substancialmente o relacionamento dela com as filhas, saiu há muito desse processo depressivo, não tem mais, e também trabalha dentro da espiritualidade. Ela tem a carreira dela, né, a empresa dela, mas ela tem todo um trabalho voluntário. A mudança está na decisão, né? Ou seja, ela saiu da ruminação do passado, da identificação com aquele desse eu doente anterior. Eu falo muito isso, mas esse não sou mais eu, né? E ela assumiu o aqui e agora, o que faz sentido para ela hoje, né? Que é a potência que ela é. A potência dela, né? A conexão com a essência dela, né? Isso é muito, muito legal. Isso é transformador, gente. É transformador. Né? E eu queria trazer aqui para uma... Na verdade, a gente acabou falando de alguma forma, mas eu queria que a gente fosse um pouco mais pontual aqui para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Sobre a questão de práticas, rituais que no sentido assim, quando a gente fala ritual, não é algo, né, fora da curva, não, é alguma místico, coisa simples, né? É alguma coisa simples. Eu remonto aqui, pelo menos as ideias que eu levantei aqui, são sobre silêncio, respiração, meditação, gratidão. São práticas que a gente tem no dia a dia que são simples. Você ser grato pela sua vida, você acordar e você está enxergando, você tem prato de comida, você tem uma casa, você dormiu numa cama. Então, assim, só esse estado de mudança na sua mente faz com que você comece a ir se transformando. O que seria uma dica de vocês dois? Eu queria ouvir de vocês a respeito sobre isso. O que seria o simples que pode ser feito no dia a dia para a gente ter essas práticas e fazer essa reconexão com presença? Tá, quem primeiro? Você estava falando aí e eu estava pensando num tema central. A primeira coisa para ter mudança é você trazer sua autorresponsabilidade e verdade para o seu processo. Né? Se você está se sabotando, está ruminando, está repetindo o padrão, você não vai sair daquilo. Você vai ficar naquele mesmo processo, você vai repetir a vida, né? Não vai expandir, nada muda, não vai evoluir, nada vai melhorar nada se você não fizer por si. E se não é possível sozinho, procure uma terapia. Sim, importantíssimo. Saia da caixinha. Vocês como terapeutas ajudam bastante Saia da pessoas. caixinha, procura uma ajuda profissional que ele vai te orientar a você sair. Dar os primeiros passos, né? Exatamente. Mas assim, porque a mudança começa com a gente. Não é o outro. Não é, se o outro fizer... Aí você fala, mas ele não... Mas se eu fizer assim, ele não vai assim, não vai fazer igual, e não sei o quê, vai reagir. Não importa o outro. Não importa você. A mudança começa com você. Então, dê os seus primeiros passos. E para você estar no estado de presença, o Alex falou, muito, as meditações são importantes. E como funciona para você?
Não precisa ser num templo, né? Respiração. Muitas pessoas momento, não né? respiram. E a meditação, assim, até para as pessoas terem mais clareza, eu particularmente aprendi uma metodologia de meditação. Ela não é única, ela é a que eu aprendi e para mim faz sentido. Mas meditação, muita gente também pensa assim, o que é meditação? Aquele estado de mente vazia. Não existe isso. Eu já tive meditação em que eu apaguei e dormi, né? O meu sono, o meu corpo estava mais cansado e foi. E tá tudo sempre certo. A gente sempre fala isso entre a gente, né? Tá tudo sempre certo. Então, desde que você faça, é o jeito que se requeriu aquele dia. Então, já tive vezes de meditar e ter vários insights. Parecia que eu estava fazendo premonições ali e as coisas aconteceram, o que me deixou bem, bem assustado positivamente. Porque depois eram coisas que seriam alertas para mim e outras coisas eram coisas que eu queria que acontecesse e aconteceram. Então, assim, e por outro lado, eu já tive situações em que tive essa mente vazia e fiquei incomodado, justamente no estado de silêncio que me incomodou mais. E aí eu fiquei com, assim, podia ser melhor, pode ser melhor. Então, mas a gente fica sempre querendo algo mais sobre isso. Então, meditação é algo simples, é o seu momento, você pode ficar lá em relaxamento, escuta o ambiente, se tiver barulho, deixa tudo ficar ali presente, né? Você está no estado de presença, como a gente falou. Então, é só fazendo esse parênteses aqui, né? Meditação também não é difícil, respiração é respirar mesmo. A gente está sempre acelerado, a gente não respira, começa a falar mais do que, como eu estou fazendo aqui agora. Dá uma respirada, dá uma pensada. Né? É igual o celular. O celular tem muita programação, né? Para, respira, bota no seu celular se você puder fazer. As pessoas ficam no modo automático até da respiração. Exatamente, até para isso. E às vezes a pessoa está ansiosa e você vai dar uma palestra, vai começar um curso, vai falar para alguém. Para, sente o seu diafragma, né? Tipo, respira. Essa semana aí, eu tava fazendo uma viagem de trabalho, visitando umas escolas desculpa te interromper, fazendo uma viagem de trabalho nas escolas da região de Serra, aqui em Itaipava, eu estava até por lá. Eu fui correr no parque que tem municipal lá, eu terminei de correr super agitado e tal. O que eu vou fazer agora? Eu já estava procurando uma outra atividade. Não, agora eu vou parar, fiquei embaixo de uma árvore, aquela coisa assim, surreal, parei embaixo de uma árvore, comecei a esfriar o meu corpo. Parar para pensar, olhar e prestar atenção nos passarinhos. Olha a espiritualidade sendo exercida na prática. Na prática. Exatamente. As pessoas pensam que é alguma coisa assim. Não, você já tem. Isso é consciência, ponto, né? Exatamente. E outro ponto, mas o Alex já é trabalhado na consciência. Já está trabalhado na consciência. Nos conectamos todos nessa estamos, parte. né? Cada um está no seu momento. E outra coisa é a gratidão. Porque se você não é feliz com o seu estado atual, você não vai ser feliz no futuro. Exato. Se você ficar buscando sempre o mais, e o que você já tem? E toda a sua trajetória. Honrar a sua trajetória, né, Clarissa? Honrar tudo que você passou, todo o seu caminho. Você não tem que esperar tudo estar certo para você ser grato. Você tem que ser grato para tudo estar certo. Perfeitamente. Exatamente. E aí eu lembro que eu fui fazer uma sessão também energética, biomagnetismo. E aí há um tempo atrás, acho que já tem uns 4 anos mais ou menos. E a terapeuta falou, você pratica, como é que está a sua gratidão? Eu falei, não, eu sou super grato. Mas, assim, verdade, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu precisava dar um espaço, eu precisava fechar ciclos. Isso é até uma palavra que eu evito usar, difícil, é desafiante, né? Desafiante, porque exatamente. Se é um desafio, você pode resolver. Um momento interessante da sua vida. Mas é para o pessoal entender, né? E aí eu falei, ela me deu uma frase muito interessante. Que eu sou grato pelo meu passado, eu sou grato por hoje e eu sou muito grato por estar por vir. Então, e aí eu comecei a praticar aquilo de manhã e de noite, ao deitar. Aí a gente entra para neuroplasticidade, né? Para você mudar o seu hábito. E, gente, é fantástico, é transformador. Você vai trazendo, você vai se enchendo dessa gratidão. Faz um potinho da gratidão, faz o caderno da gratidão. Exatamente. Nossa, essas práticas são... Fala então, Clarissa, vamos ajudar a gente aqui. Você está assim, transbordando essa gratidão. Transbordando, né? O que você acha então, Clarissa? O que você acha de prática simples? De gratidão, de autorresponsabilidade, porque quando você tem autorresponsabilidade, você se empodera e não coloca a decisão da sua vida no outro. Então, isso é fundamental. Até porque você colocar a decisão da sua vida no outro, você gera uma expectativa que pode nem ser atendida. E aí você não sai desse estado de ansiedade. Exato. E a sua vida, quem que tem que decidir? Exatamente. Né? Porque, assim, o outro, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, como é que você vai responder a isso? Isso é a sua decisão. Né? Exatamente. O outro pode não estar no mesmo nível de consciência que você. Tudo bem, eu respeito. Agora, eu vou reagir de forma reativa, agressiva,
ou vou me deprimir, vou achar que meu valor é aquilo que ele pensa sobre mim. Eu acho que é isso que você falou, né? Fazer essas perguntas, né? Porque a gente, às Exato. vezes, fica jogando a culpa no outro, é o outro. Mas espera aí, eu tenho como reagir de uma maneira ruim ou boa. É o meu estado de mudança. Às vezes eu até reajo mal, pode ser do ser humano. A gente está no processo evolutivo. É uma reação. É uma reação. E você ter esse estado E não de consciência... se julgar com chicotinhos. Exatamente. Não, poxa, eu fiz errado. eu Não, fiz não, errado. tá. Não, Eu ok. fiz o que... Não vou fazer assim. Já reconheci que não tá legal para mim, que eu não fico bem assim. Isso, eu vou fazer integro diferente isso, numa próxima... Repenso, respondo. E aí, só para dar assim, uma sugestão, se você quer mudar, né, além de tudo que foi dito aqui, que são práticas que eu acredito que são transformadoras, o que a neurociência ela fala muito? Que a primeira hora do seu dia e a última hora, elas são fundamentais para a sua saúde mental, sua saúde espiritual. Então, você acorda, tá bom, o que você faz? Você olha as notícias? O WhatsApp? Já vai resolver Entra BO? pro Instagram? Vai no Instagram? celular? Não. O que você vai fazer? Caderninho da gratidão, meditar, respirar, ativar sua glândula timo, se conectar com o seu corpo. Eu já vou mudar no meu aspecto, porque eu já tenho, assim, não tem jeito, de dia a dia a gente fica viciado nisso. Eu não vou mais olhar o celular antes do café da manhã, vou tomar, pelo menos eu vou tentar uma semana. Pode melhorar. Eu já vou tentar, vou tentar uma semana, pelo menos, vamos tentar. E dessa semana vai virando um hábito que pode ser que me faça bem, eu acredito que vai fazer. E aí eu vou mudar esse hábito e vai fazer com que realmente cada vez fique melhor. Porque a intenção não é dizer que a rede social é terrível. Não, ela tem o seu papel. Mas é que, pra mim, eu sabe o que eu percebo em mim? São dopaminas passageiras. Você me deu um estado de consciência agora, acabou servindo de insight para perceber o seguinte: eu demoro muito a me aprontar de manhã, porque eu vou ver tudo no celular. Claro, depois que eu vou tomar um banho, vou comer você no externo. Você está no externo. Né? E aí, e uma hora antes de dormir, também, gente. Uma hora antes de dormir, você precisa se conectar com você. Nada de tela. Claro, isso eu tenho uma pilha de livros que eu tô doido para ler um tempão. E eu olho rede social antes de dormir. Exatamente. Gente, quem não faz isso? Se você mudar só isso, a primeira hora do dia e a última hora antes de dormir, gostei dessa dica, muda vou praticar. Tudo. Agora, é claro, com tudo que foi falado aqui, né? Gratidão, meditação, autorresponsabilidade. Uma constância importante. Constância, terapia. Aí eu vou puxar aqui a brasa para o meu lado, fazer seu mapa astral, conhecer profundamente seus padrões. É isso aí, essa é a grande É como você falou, às vezes é um momento que você precisa de uma ajuda de um profissional para ele te ajudar a lhe segurar na mão e o caminho já te ensinei, e daí você segue os seus passos. Esse papo tá maravilhoso, assim, para mim eu ficaria horas falando sobre o assunto, porque acho que para mim me interessa particularmente, além de achar que pode ser contribuição para muitas pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, né? Porque nosso podleck particularmente está indo para as outras plataformas, não é só para o YouTube, ele vai também para o Spotify, que eu acho legal, a gente tá super chique, hein, gente? A gente também tá no Como Spotify. pode melhorar, Como né? pode melhorar? E aí quem tá no trânsito pode ouvir esse bate-papo. O que mais é possível. O que mais é possível, ouvindo um pouquinho de cada vez. Então, assim, acho que basicamente é isso. O equilíbrio como estado de ser, né? Que é o que você falou, essa busca para equilíbrio. Eu não vou mudar minha vida completamente em todos os aspectos se eu tornar esses hábitos, mas eles podem melhorar um pedacinho dela. E aí é como um quebra-cabeça, que você vai encaixando e aí vai fazendo sentido e você vai se vendo. Acho que é como se fosse assim, um quebra-cabeça que você vai se vendo, assim, olha que legal a minha história, eu tô conseguindo fazer com que as coisas estejam funcionando, porque a gente sabe o que não está legal, cada um sabe. Então esse equilíbrio realmente lembrar de si mesmo, justamente, ele nasce dessa escuta interna que a gente tem no dia a dia. E se a gente ficar realmente acelerado o dia inteiro, é óbvio, como a gente falou, tem coisas a fazer, tem que trabalhar, tem que está sempre na nossa cabeça, mas a gente tem que buscar se livrar um pouquinho dessas amarras e buscar os momentos que são possíveis. Ninguém está provocando aqui para chegar atrasado no trabalho ou não fazer suas outras atividades que realmente são importantes para o seu dia, mas é fazer com que realmente você olhe para si mesmo e busque esse equilíbrio. Então, queria que vocês dessem um toque final aí falando sobre esse estado de ser, que a gente já falou muito sobre tudo, mas basicamente é o que para vocês aí, talvez numa frase ou numa reflexão, que seria como essa escuta interna, como é que isso pode se desenvolver para que esse dia a dia seja cada vez melhor. Olha, o que veio para mim aqui é o seguinte: o mais importante, que vocês falaram em constância, é incorporar isso na sua rotina. Porque, veja, os pensamentos geram reações químicas que geram as emoções. Emoções que podem ser funcionais ou disfuncionais, positivas ou negativas. Essas emoções, elas vão controlar os seus comportamentos, que podem ser
bons ou ruins para você. Comportamentos feitos todo dia viram uma rotina, viram seu caráter, viram seu destino. Então, o mais importante aqui é você incorporar isso na sua rotina. Quer mudar? Muda a sua rotina. Alguma coisa precisa mudar. Nem que seja a gratidão, nem que seja a responsabilidade, nem que seja essa primeira horinha do dia e a última do dia. Alguma coisa vai precisar mudar. Eu acredito muito no poder do pouquinho. Eu falo isso todo dia para os meus clientes. Poder do pouquinho. Que todo mundo fala, eu falo né? Para minha filha, poder do 1% pouquinho. todo dia, alguma Todo coisa dia. assim, né? O poder do pouquinho. Não precisa fazer muito naquele dia. Mas se você faz todo dia um pouquinho, você muda. E o que a gente está falando aqui, né? Sair do padrão, do automático. Se conectar com você, com a sua essência, com o que faz sentido para você. Parar de olhar a grama do outro. Ficar com você. Parar de se comparar, né? Parar de se comparar. Bastante. Isso é difícil, mas parar de se possível. julgar. Como a gente se julga, se auto-sabota o tempo todo. E se simplesmente você fosse você? Como seria? O que mais é possível sendo você? Qual o mundo? Qual é a Essa sua pergunta é o que mais é contribuição? possível, o que mais vem aí pela frente de coisa boa? Exatamente. Acho que é isso para as pessoas entenderem. Porque quando você é você, você contribui muito mais para a tua vida e para o mundo. Quando você faz esse conectar interno, né, primeiro você vive com mais realização e entusiasmo. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço ser você mesmo, Não ser tem autêntico. preço ser não você tem mesmo. preço. Exatamente. Você tem relacionamentos muito mais saudáveis. Você tem ganhos e financeiros, tá? É claro. Sim, é tudo Você Ingresso começa responde no à frequência. universo, um estado de ser, exatamente, é o né? que a Que gente com a tá mente é mudar a sua reorganizada. frequência. A gente fala de energia. Nós somos energia. A física quântica já provou isso. E muitas pessoas já estão nessa linha de raciocínio, mas só para ilustrar que algumas pessoas falam do Wi-Fi. O Wi-Fi chega no mundo inteiro, né? E a gente acredita no Wi-Fi. E por que a gente não acredita na energia? E a gente tem vários insights e provações. A gente chega num ambiente, seu corpo não responde àquela energia, Sim. àquela pessoa. Sim. Como é que explica isso? É energia. O núcleo do átomo O núcleo não é matéria, é energia condensada. energia, exatamente. E Que a aí é partir matéria. da energia... Que aí vira matéria. vira Tudo matéria. É igual quando energia. você está num ambiente Então, que você não se sente bem, se tudo você se começa com afasta porque não está bom energia, também. Que é a sua essência, como é que você vai querer começar no final? Não faz sentido. Não tem como ser feliz se não sendo você mesmo, não sendo a sua essência. Não Que tem é como. luz, Não tem que como. é energia. Porque aí você fica num personagem. Você não vive a sua história. Não vive. Você vive a história do que o outro programou para você. Você vive a história do que seus pensamentos, sentimentos, emoções, através de uma crença limitante, te direcionou e não no desejo do seu coração, da sua alma. E aí você vai se perdendo de você mesmo. Então, assim, a minha dica é faça esse exercício diário, no pouquinho que a Clarissa falou, de conexão interna, de olhar para você, como faz sentido para você. Porque quando você começa a se conectar, as respostas Sem vêm. formato e forma, né? Cada Sem dia forma você e faz do estrutura. jeito que você acha que é melhor. Exatamente. A gente falou do pouquinho, falou E de outra coisa. um processo de desenvolvimento diário, mas é para você sair dessa mesmice, né? E De aí, sair... de novo, o controle, né? A gente quer saber o como. Não importa. Importa o Dê quê? o quê? Dê o passo. Aproveite a jornada, né? Dê o passo e tudo mais vai aparecer para você. Então, como que eu me conecto? Aonde que dê o passo. Tá escutando esse podcast aqui? Já vai vir vários insights. Já busca uma outra coisa na internet. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só parece desgraça, não sei o quê, coisas ruins, papapá. Verdade? O que você está procurando? O que você está emanando ali? É de dentro para fora. Se você procurar conteúdos que expandam, que acrescente na sua vida, mais disso você será dado. Tipo, seja pro mundo aquilo que você quer para você, né? Você se emane pro mundo aquilo que... mas as pessoas, isso... Não, isso não importa. Emane amor, emane alegria, emane... O que aconteceu com a minha cliente, né? Com os filhos, com o seu âmbito familiar ali. E outra coisa, verdade, né? Autorresponsabilidade. Só finalizando, teve uma cliente que veio para mim também querendo trabalhar o profissional. Mas eu atendo muitas demandas de relacionamento, de autoestima. Eu falei, profissional, vamos atender também. E nós passamos a primeira sessão toda falando do profissional. Quando chegou no final, ela veio me contar uma questão do relacionamento dela. E aí eu falei assim, bom,
agora nós vamos começar a sessão. Esse impasse do relacionamento não estava deixando ela lidar com o profissional. Porque o problema nunca é profissional ou de dinheiro, é sempre relacionamento. Exatamente, relacionamento com você mesmo, relacionamento com o seu parceiro amoroso, com a sua família, com o seu filho. Relacionar é, antes de tudo, se relacionar bem com você mesmo. E aí, a partir daí, que ela trouxe a autorresponsabilidade, falou, deixa eu olhar para isso. Nossa, ela ampliou o seu negócio, que ela estava procrastinando, que ela estava com barreiras ali, né, não deixando ela ampliar aquele negócio. E foi assim, 5 sessões. Aí ela brincou comigo. Ah, mas essa terapia aqui energética, esse desperta, ele trabalha também... faz a gente correr, faz a gente emagrecer. Quer saber tudo antes. Exatamente. Eu falei, olha, se você escolher também emagrecer e trabalhar o seu corpo, isso vai acontecer. Na semana seguinte, ela me passa um vídeo correndo na praia. Uau! Eu falei, olha como pode melhorar. Não tem nada milagroso. O milagre é esse. O milagre é você fazer a ação. Tá vendo a autorresponsabilidade? Claro, a verdade com a história dela. Né? Exatamente, a verdade com a história dela. Tomar as rédeas da sua vida. É isso, gente. Vale a pena. Gente, esse papo tá maravilhoso. Eu continuaria ele aqui por horas e o resto do dia. Nem almoçaria, nem comeria mais nada. Ficaria só por conta desse bate-papo, porque realmente eu acho que ele pode ser de grande contribuição, né? Modéstia à parte, aqui eu estou falando isso para vocês, mas eu queria que vocês pudessem aqui me dizer como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, o contato de vocês, que ele vai estar subindo aí na tela, para que vocês possam, de repente, quem sabe, que queiram se conectar com vocês para poder se desenvolver em alguma área da vida, ou buscar esse primeiro passo, que às vezes está difícil, a gente entende que está, e às vezes tem que buscar, é realmente profissional, e acho que é fundamental, é para isso que a gente está aqui também, para ajudar as pessoas. Então, eu queria que vocês dissessem aí como é que a gente pode encontrar vocês aí nas redes sociais e poder ter essa conexão estendida aí para um outro momento. Eu tô no Instagram, meu Instagram é @ClarissaGarciaOficial. Ítalo, onde que a gente pode te encontrar aí? O meu Instagram é italo.belotti. Então, quem se conectou, né, sentiu aí essa ressonância, pode entrar em contato comigo. No link da bio tem o meu WhatsApp também. Acho que no seu também, né, Clarissa? No meu também já tem. vamos subir também. Tem um botão de contato também. Eu esqueço dessas funcionalidades. Se a gente for falar o número, né, a gente esquece. Então, lá no link da bio vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp e a gente pode bater um papo, ver como é que está o seu estado atual, o que mais é possível criar, né, na sua vida, através das terapias, através dos atendimentos energéticos e dos eventos também, que eu promovo alguns eventos. Ótimo. De expansão de consciência, workshop, enfim. Vamos bater um papo. Beleza. Lá. Obrigado pela atenção de vocês aí, pela presença, estado de presença, que é o que a gente falou mais aqui, importante, né, de tudo. Vocês podem nos encontrar sempre, obviamente, nas nossas redes sociais, o @Grupo Leque, no telefone fixo da empresa, que tem aí na tela também, é no 21 2617 9292. E a gente trabalha aqui há mais de 34 anos, o Grupo Leque trabalha com soluções de investimentos escolares, a gente está sempre pronto aqui a atender qualquer demanda que uma escola pública ou privada tiverem de interesse na cidade. A gente trabalha desde papelaria, equipamento, merenda, a todo tipo de material que é pertinente, buscando sempre o melhor em relação de custo-benefício. E aí vocês têm como sempre encontrar a gente aí nas redes sociais também, quiserem falar alguma coisa sobre o nosso trabalho. Eu gostaria muito de tê-los mais presentes. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.